Boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma reunião mensal da ISCA Comunidade e da ISCA Internacional. A ISCA, então, é a Associação Internacional de Constelação Sistêmica e que tem representantes em vários lugares do mundo. E nós aqui da ISCA fizemos esse evento que se chama ISCA Brasil Comunidade, que faz parte de um projeto que se chama Projeto TEIA, que é um projeto que a gente tem como objetivo unir para compartilhar saberes terapeutas, escolas, instituições e associações. Todo mês, na última sexta-feira do mês, às 7h30, a gente tem um convidado que apresenta várias novos posicionamentos sobre a constelação familiar, novos olhares, né? E hoje a nossa convidada especial é a Alexandra Caymmi, que vai falar sobre a constelação, a terapia sistêmica fenomenológica integrativa. A Alexandra Caymmi é suíço-brasileira, psicopedagoga e psicoterapeuta, especializada em terapia do apego, vínculo, e a terapia sistêmica fenomenológica integrativa, que são as constelações TSFI. Ela é autora dos livros Criança Ferida, Criança que Fere, e também do Retorno ao Centro de Mim Mesma. Convido então vocês para a gente conversar um pouco com a Alexandra Caymmi. Se a Alexandra quiser abrir a câmera dela, fique à vontade. Bem-vinda, Alexandra. Boa noite, Flávia. Boa noite, todo mundo. Vocês estão me vendo, né? Eu estou me vendo. Já vi vocês também, as pessoas que entraram, conheço praticamente todo mundo, né? Poucas pessoas que não conheço ainda. E muito obrigada pelo convite. E vou falar um pouco, então, desse movimento da TSFI, né? E um pouco da minha trajetória, que realmente vai junto com esse movimento. Então, a TSFI é a TSF, Terapia Sistêmica Fenomenológica, que são as constelações familiares, né? E a letra I vem do integrativo, que eu integrei a traumaterapia e a musicoterapia e o xamanismo dentro dessa técnica das constelações que eu aprendi com o Bertolt Ulsamer, que é um aluno do Bert Hellinger. E estudei um pouco com o Bert Hellinger também. E depois disso eu desenvolvi o meu próprio método, que é a TSFI. E comecei aqui no Brasil. O primeiro treinamento eu fiz em São Vicente. Foi a Jequine e a Irene que me convidaram para começar com esse treinamento. E para mim foi muito, muito importante e significativo esse começar no Brasil, porque tem muito a ver com a minha origem. Desculpa. Não estou te ouvindo, Flávia. Alguém entrou com o som aberto? Eu vou pedir para vocês fecharem o áudio, porque se eu fechar de todo mundo, fecha o da Lê também. Sim. Pode continuar, Lê. Então, para mim foi muito importante começar no Brasil e depois na Suíça, né? Porque assim representa as minhas duas origens. E a TSFI, ela tem muito a ver com um movimento latino-americano, um movimento do realismo mágico, né? Entra muito na base da TSFI e tem muito a ver com o meu próprio movimento também. Começou muito com o trabalho da alma, né? Aqui no Brasil trabalhamos muito com essa alma, com o sonho, com o que a gente sonhava, com realizar essas coisas e com tudo o que tinha a ver com a alma. Até nas músicas sempre estava muito presente a alma.
E depois mudou um pouco, como é um movimento, a TSF é um movimento, então entra, como em todo movimento, não, que não é uma técnica, mas um movimento, entra a vida. Então, a vida, ela muda as coisas, né? E vem novos aspectos, novas coisas importantes que entram no movimento. Então, a gente começou depois a trabalhar muito com o coração. E o coração, ele já não tem a ver só com sonhar, mas ele tem a ver com realizar o que a gente quer realizar aqui na Terra, né? Tem a ver com realizações. Então, entrou muito isso. E depois disso, entrou muito também o corpo, porque eu percebi que para realizar coisas na matéria, o corpo ele também precisava ser liberado e, e materializado de uma outra forma. Então, a gente começou no movimento muito a trabalhar o corpo também, a libertar o corpo, a respirar, a se movimentar muito, fazer exercício para limpar, para suar, para limpar esse corpo, para limpar ele de todas as informações que já estavam dentro desse corpo, né? Porque o nosso corpo é um pedaço da terra, né? Em tudo o que entrou na terra entrou no nosso corpo de uma certa forma, algumas coisas mais, outras coisas menos, né? Mas é um pouco um reflexo de tudo o que aconteceu na terra. E para a gente poder recomeçar, para a gente começar a criar o melhor para a gente aqui na Terra, que é o meu objetivo, o objetivo da TSFI também, né? A gente precisa, de certa forma, transformar e apagar, de alguma forma, o anterior, para zerar tudo e recomeçar com algo novo, né? E para a gente poder recomeçar com algo novo, a gente precisa limpar e transformar o anterior. O anterior no corpo, o anterior nas emoções, né? Na nossa psique também. Tudo isso a gente precisa limpar. Então, na TSFI, esse trabalho muito holístico, muito global, que inclui não só as emoções, mas também o corpo, né? E muitas coisas foram trabalhadas pelos alunos que fazem parte realmente do nosso treinamento, né? As constelações, a libertação de tudo o que a gente carrega pelas gerações anteriores, de tudo o que a gente pode carregar também por outras vidas, de tudo o que de tudo o que está dentro da gente, a partir do que a gente viveu no ventre da nossa mãe, durante o nascimento, na nossa infância, adolescência. E porque, bom, como todos sabem, porque todos aqui são consteladores, né? Tudo que não ficou resolvido se repete de alguma forma, né? Às vezes na nossa própria vida e às vezes na vida da nossa descendência, né? Às vezes pula uma geração e aparece depois, mas tudo que não ficou resolvido reaparece de alguma forma. Então, isso quer dizer que sem apagar e transformar o anterior, a gente não pode criar nada novo. Porque a gente vai criar sempre em função do que já aconteceu. Tanto em função do pior que já aconteceu ou do melhor que já aconteceu, mas sempre em função de algo que já aconteceu. Então, não tem essa liberdade absoluta de criação de algo novo. E, para mim, isso é algo fundamental e é um diferencial, eu acho, também da TSFI, né? Não é achar o melhor possível ou o melhor lugar possível dentro do que já está criado, né? Do que já está aqui. Mas é, de certa forma, recriar tudo a partir do zero. Então, a gente precisa limpar tudo. E limpar tudo é um trabalho muito grande, né? Então, isso vira já quase um objetivo de vida, né? Essa limpeza durante um tempo, assim, quando a gente precisa limpar o corpo e precisa limpar as emoções e precisa limpar tudo, né? E o movimento da TSF realmente tem a ver com isso, com essa transformação do passado para ficar só presente e para estar só presente no presente
e para escolher o melhor para a gente agora, no presente. Quer dizer, na realidade, para chegar nesse presente, né, nessa presença absoluta no presente e só no presente, a gente já precisa transformar e apagar para chegar nesse lugar, né? E a partir desse lugar, a gente pode criar algo novo, o melhor para a gente, a partir de quem a gente é agora, né? O melhor a partir de quem somos agora e depois dessa limpeza também. Então, é um método muito abrangente, muito trabalho também, né? Não é um curso que a gente pode fazer em 5, assim, não sei, em 5 dias ou 5 semanas, né? Realmente é um curso que a gente não faz só os treinamentos, né? Não assiste só as constelações, os treinamentos, mas é um trabalho muito grande sobre si mesmo, né? Durante esse tempo todo, né, de treinamento e depois também, né, continua assim, muitas pessoas continuam também avançando no avançado, né, fora do avançado, mas realmente se trabalhando e se limpando. Uhum. Ale, aqui no Brasil, como que foi a história? Como começou? Onde começou a TSFI? Ela começou em São Vicente. Foi a primeira turma em São Vicente que a Maria Angélica, né, e a Irene organizaram esse treinamento. E depois, eu acho que foi depois em Campinas e depois em Salvador. E agora está em Goiânia também. Uhum, E continua em Campinas e Salvador. uhum. E os módulos, né, Ale? Quais são os módulos que a gente tem dentro da formação? Dentro da formação temos 6 módulos e também os intermódulos, né? Os alunos também trabalham sempre com o professor durante os módulos para treinar a facilitação também para rever algumas perguntas, para esclarecer algumas coisas, né? É importante fazer esse trabalho também. Então temos o primeiro módulo que é como uma iniciação as constelações, que fala também do trabalho que foi feito pelo Bert Hellinger, né? Todas essas bases, né? Do Bert, né? Todas essas bases das constelações. E depois fala também, explica um diferencial, né? O que é diferente na TSFI, né? O que é específico a essa TSFI e as ferramentas específicas da TSFI, né? Esse é o primeiro módulo. Depois, o segundo módulo é a criança feliz. Antes, o nome desse módulo era Criança Ferida, Criança que Fere, que é um pouco, tem o mesmo nome que o livro que eu escrevi há bastante tempo atrás, né? Sobre os problemas de apego. E sobre essa justamente que muitas vezes a criança ferida, ela vira uma criança ou um adulto, né? Que fere e que muitas vezes se fere também, né? Se machuca, porque a agressão não necessariamente vai acontecer com os outros. Às vezes sim, né? Mas muitas vezes é contra a gente mesmo, né? É um movimento de autoagressão que acontece, de não se dar o que a gente precisa de verdade, senão muitas outras coisas, né? Então, se afastando de quem a gente é de verdade. E durante vários anos a gente trabalhou esse segundo módulo, chamado Criança Ferida, Criança que Fere, e há uns anos atrás eu coloquei outro título, assim, outro nome, que é Criança Feliz. Uhum, E é uma mudança de paradigma, né? Porque até há um tempo atrás a gente trabalhou muito o trauma.
E a gente colocou muita energia na resolução do trauma, entrando novamente o trauma. Bom, não é a gente que entrava no trauma, mas é a vida que levava a gente para o trauma, né? Então a gente entrava e saía de outra forma. E isso também aparecia muito nas constelações, a gente procurando a dinâmica por trás do que tinha acontecido, familiar ou outra, né? Para resolver isso. E o que acontece é que isso é uma boa forma de trabalhar com o trauma e de sair do trauma, mas o problema é que ela é um pouco demorada, né? E quando a gente coloca muita energia em algo, esse algo aumenta, né? Então, quando a gente coloca muita energia no trauma, ele também pode aumentar, né? Quer dizer, o tempo que a gente vai passar com isso, né? E a sensação do trauma também pode aumentar. Então, foi uma boa metodologia, foi um bom trabalho. Eu acho que foi um trabalho preciso para entender de onde vinha o trauma, como ele se produzia, né? Qual era a dinâmica, ou as dinâmicas por trás desse trauma, as repetições. Mas em algum momento virou mais importante esse outro movimento, quer dizer, não entrar mais nas dinâmicas, não procurar mais as dinâmicas. A gente poderia pensar, nossa, mas é outra terapia, né? Ela é outra terapia. E, na realidade, é outra forma de trabalhar com o trauma. Depois de ter trabalhado com essa pesquisa das dinâmicas e entrando, tem a ver com colocar mais energia nos recursos atuais da pessoa, né? Colocar muito mais energia, por exemplo, na felicidade, muito mais energia na celebração do que já é bom, mas muito mais, não só um pouco. Porque para a pessoa conseguir transformar o trauma, ela precisa de algo que tem mais energia dentro do que o trauma. Então, se o trauma é severo, assim, o que a gente coloca na celebração, né? O que a gente coloca na felicidade, o que a gente coloca no melhor da gente, precisa ser muito maior do que o trauma. E fazendo isso, é isso que aparece, quer dizer, é a felicidade que aparece, porque a gente coloca tudo ali. E aos poucos, o trauma some. Ele tem cada vez menos espaço, menos atenção, porque a gente não olha mais para ele, né? A gente olha para as coisas boas, né? A gente fica com o melhor para a gente, e como a gente fica com o melhor para a gente, esse melhor aumenta. Então, são duas abordagens, as duas importantes, mas para mim agora o que é importante é colocar mais no aqui e agora. Tem muito menos pesquisa, tem muito menos dinâmica de procura da dinâmica por trás no passado, porque eu quero ficar no presente. Quero o melhor no presente. Isso não quer dizer que o aluno não vai aprender a pesquisa. Ele vai aprender tudo. Mas agora estamos colocando muito mais energia e atenção no aqui e agora. Uhum. Entendi. E o terceiro módulo? O terceiro módulo, agora vocês precisam me ajudar, porque eu estou dando os dois módulos e às vezes troca a ordem dos módulos, né? Tem o xamanismo também. Qual é o terceiro, geralmente? É o xamanismo, o terceiro? Sim, sim, Né, Jequinha? sim. Terceiro, você poderia dar a ordem? Xamanismo e música, né? Sim. Porque a gente utiliza música. Depois o atendimento individual, Sim. né? E depois coletiva e organizacionais. E depois o último módulo, que é sexualidade e relacionamentos íntimos, né? Exatamente, muito obrigada.
Então, no sexto, eu continuo dando o segundo e o sexto módulo, né, da criança feliz e relacionamento íntimo e sexualidade. E tem professores em cada estado, né, ou cada estado no qual trabalhamos, né, nos quais trabalhamos, que eles dão os outros módulos. Então, às vezes, a ordem pode mudar um pouco para mim, às vezes o meu é o quinto, ou pode ser o sexto, dependendo um pouco também de quando começou o curso. Mas são esses 6 módulos. O trabalho individual é muito importante também, porque o aluno ele aprende a trabalhar com um cliente só, né? Como o que muitas vezes é o caso nos atendimentos individuais, né? E o facilitador ou o terapeuta ele precisa aprender como usar a metodologia só com um cliente. Depois, o xamanismo e a musicoterapia são muito importantes na nossa metodologia ou no nosso movimento também. Tem a ver, com certeza tem a ver com o meu próprio movimento também, né? Porque é algo muito importante para mim. A presença da música, a força da música, né? O que ela pode trazer, o que ela pode curar, né? Como, até que ponto ela pode ajudar, né? Na vida da pessoa também para mudar algumas coisas, né? Para ajudar a sair de uma vibração pesada, por exemplo, e chegar numa vibração muito melhor, né? A música ela tem essa força já faz muito tempo, né, que ela está sendo usada de alguma forma na sanação. E o xamanismo também tem a ver com algo que foi transmitido para mim, vem do meu avô, da Bahia. Eu nunca estudei xamanismo, foi realmente uma transmissão que chegou assim, e depois eu comecei a transmitir isso para os meus alunos, e é algo que está sendo usado assim, né, pro trabalho que nós estamos fazendo. E, Ale, no que a TSFI difere em relação aos sistemas, né, do sistema familiar de Bert Hellinger? Porque a constelação de Bert Hellinger hoje ela abrange o sistema familiar principalmente, né? Então, qual é esse novo olhar? Como que é esse novo olhar? Esse novo olhar da TSFI, se você disse a diferença da TSFI com as constelações mais do Bert Hellinger. Uhum. Para mim, eu tenho a impressão que algo que é muito importante, que eu falei um pouco, é que, assim, posso estar errada, mas acho que não, né? É que no trabalho do Bert Hellinger é realmente importante achar o melhor lugar possível, né, para cada membro da família, e para cada membro pode ser até de uma organização, de uma instituição, achar o bom lugar, né? E isso, a boa ordem, o bom lugar, dentro do que já existe, dentro desse sistema, né? Então, não a mudança do sistema, né? É achar o melhor lugar possível, ou um bom lugar, para o que já existe. E isso é muito importante, né? Porque vai trazer muito mais equilíbrio, muito mais felicidade, né? Então, o trabalho dele trouxe coisas muito boas, né? Para muitas pessoas, e muito equilíbrio. Agora, na TCFI, o que é diferente é que o meu objetivo não é achar o melhor lugar agora no que já existe. Na realidade, é sair disso para criar algo completamente novo. E é no sentido de zerar tudo,
quer dizer, limpar tudo. Tem a ver com o que eu falei antes. Precisamos limpar tudo, sair de todos os sistemas e de todos os papéis para poder criar algo completamente novo. E esse algo completamente novo tem a ver com o melhor para cada um. Para que cada um possa criar o melhor para si, ele precisa ser livre. Porque senão, ele vai sempre criar algo em função de algo que já aconteceu no sistema ou de algo que os pais ou os avós não conseguiram resolver, e não em função de quem ele é agora. Para poder fazer isso, é realmente preciso sair do sistema e sair dos papéis. De todos os papéis que temos. E só ser quem somos de verdade e limpar tudo. Limpar o corpo, limpar os desequilíbrios emocionais, né? Limpar tudo isso para realmente criar o melhor para a gente agora. Para mim, esse é o grande diferencial, assim. E é o que implica muito trabalho. Se trabalhar muito. Porque, na realidade, é algo revolucionário, né? Assim, é isso de sair de tudo, de sair do passado e criar algo completamente novo, né? Que para mim tem a ver com como uma criação de uma nova humanidade, né? Se cada um cria algo novo, a partir dessa escolha do melhor para cada um. Muito bom. Se alguém quiser fazer uma pergunta para Alexandra, pode levantar a mãozinha aí e aproveitar, né, que hoje a gente está aqui conversando sobre a terapia sistêmica fenomenológica integrativa, né, que tem as suas raízes na teoria e na abordagem de Bert Hellinger, mas como a Lê acabou de explanar, tem o diferencial, né, seria sair de todos os sistemas para a gente poder encontrar o nosso centro essencial. E eu tenho visto, assim, dentro do movimento mundial das constelações, né, muitos consteladores dando a sua, o seu toque pessoal e acoplando outros sistemas, como, por exemplo, as constelações a medicina chinesa, as constelações e o sistema nervoso autônomo, as constelações e os movimentos, por exemplo, da natureza, das árvores, né? Tem várias pessoas que fazem as constelações com árvores, as constelações com cavalos, enfim. Então, eu vejo que esse movimento se amplia, né? Mas mantendo esse conceito inicial, né, de Bert Hellinger. Então, eu acho que é muito interessante. Se alguém também quiser fazer um comentário, alguma coisa, fique à vontade, tá, gente? Eu acho que o silêncio é bem-vindo também, porque ele esvazia, né, todo a nossa mente de concepções já pré-formadas, né? As informações que passaram para nós sem uma reflexão. Isso é muito importante, né? Se alguém que for aluno também quiser fazer uma. Aqui a Carmen está perguntando o seguinte: esse trabalho é feito em grupos ou os atendimentos são individuais, Ale? As duas coisas, né? Eu faço atendimentos individuais com um cliente e isso também é ensinado, né, para os alunos. Eles também podem fazer consultas individuais e fazem às vezes, e tem o trabalho em grupo também. O trabalho das constelações em grupo. As duas coisas.
De nada. Nas constelações, quais são os pré-requisitos para a pessoa poder fazer o curso, Ade? Isso já tem mudado algumas vezes, né? No começo foram requisitos, vamos dizer, mais clássicos, né? Assim, mais usados, da pessoa precisar ter feito. Eu nem sei como foi no começo, sabe? Mas agora para mim o mais importante atualmente é uma pessoa que realmente quer se trabalhar, que já tem uma certa, assim, se possível, assim, uma certa consciência, uma certa consciência de si mesmo, alguém que saiba um pouco se observar. Mas se ela não sabe, ela vai aprender. Porque, para mim, o que é muito importante é a consciência, né? Ser mais consciente do que está acontecendo. Então, para isso, é muito importante a autoobservação e o trabalho sobre si. Então, o mais importante para poder fazer o treinamento é querer avançar e querer se trabalhar e querer se limpar. Depois tem terapeutas, tem psicoterapeutas, terapeutas, psicólogos que estão fazendo o treinamento, mas tem pessoas de muitas outras áreas também. E é possível fazer isso. Tem pessoas que fazem isso para elas mesmas e outras que querem depois também poder trabalhar com essa metodologia, com esse sim. Vou dizer técnica, sabendo que não é exatamente uma técnica, né? Mas com essa abordagem. A Isabelle quer saber dos seus livros, ela quer onde acha o seu livro. Dos meus livros, então nem isso eu posso te responder. Não sei se tem mais. Não sei se tem mais. Eu sei que a criança ferida, a criança que fere, é possível achar online, não é? Mas eu acho que não é mais possível comprar isso. Será a Jeca sabe? Na verdade, acabaram os exemplares da edição de livro físico, né? Então, Isso. a gente, não sei como tá com a Claudina lá em Salvador, né? Pode ser que ela tenha ainda. Acho que E não. acho que não, né? E Uhum. tem o livro Retorno ao Centro de Mim Mesma, né? Que é o segundo livro da Alexandra, né? E esse livro tinha alguns exemplares também físicos, né? Mas a gente já não tem. O Criança Ferida, Criança que Fere, eu tenho o e-book, né? Eu tenho o livro eletrônico e posso passar para as pessoas. Se elas quiserem, tal, eu posso passar, né? Aline, você gostaria de fazer sua pergunta, querida? Porque eu não entendi a pergunta, senão talvez eu dê uma outra conotação. Se você puder abrir seu microfone e fazer a pergunta. Boa noite. Boa noite. Na verdade, eu tenho um pouco mais de conhecimento das constelações tradicionais. Então, assim, quando a lei fala para a gente fazer essa limpeza, eu entendo, mas me preocupa um pouco em relação às exclusões, né? E aí eu queria que ela falasse um pouco em relação a isso. Como é que as exclusões são tratadas na TSFI? É a Aline que Isso. falou? Aline, em que sentido você disse as exclusões? Pode explicar mais um pouquinho? No sentido, assim, de quando a gente faz essa limpeza, a gente, dependendo da postura, a gente pode estar excluindo alguma coisa. No meu pouco entendimento. É por isso que eu gostaria de que você me explicasse mais. Mas excluindo o que, por exemplo? As vivências, os traumas, o que foi aprendido. Ah, tá. Se libertar disso, nesse sentido, você disse? Isso. Aham.
Então, isso para mim é o objetivo, né? Para mim é o objetivo da gente se libertar de tudo isso. Porque senão toda a escolha é baseada nisso, né? Toda a escolha é baseada nisso, no que eu já vivi, né? Os traumas, o que eu vivi, o que eu carrego. Então eu não sou livre e não escolho a partir do aqui e agora, não escolho o melhor para mim, eu escolho a partir do que foi vivido. Então, por isso é muito importante para mim me libertar de tudo, né? Assim, transformar os traumas, limpar o meu corpo, para eu depois realmente só ficar com o melhor para mim, né? E escolher o melhor para mim. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu entendi, e eu entendo quando você fala. A minha preocupação é assim, porque às vezes parece que é só esquecer e limpar. E eu acho que não é isso que você falou. Na verdade, até você usou uma palavra de transformar, né? Mas é um caminho bem longo, né? Mas tudo Se bem, eu entendi. é transformar, né? Porque geralmente a gente não consegue só esquecer, né? Porque mesmo às vezes o que a gente tenta esquecer ou acha ter esquecido, às vezes ficou ainda no nosso corpo, né? Ou no nosso coração. Então, realmente é todo um processo de transformação para chegar nessa limpeza e nesse vazio. Realmente é um vazio bom, né? A gente vai chegar num vazio bom. E aí, nesse vazio, assim, a gente depois pode começar a preencher esse vazio, mas só com coisas boas para a gente, né? Com o melhor para a gente, para ficar com o melhor. Agora eu entendi, muito obrigada. De nada. Olha, a Irene professora também da TSFI, que está em São Vicente, né, Irene? Ela diz que tem. Quer falar, Irene, sobre os exemplares? Ah, Boa que bom. noite, Flávia. Boa noite a todos. Boa noite, Alê, Boa noite. Alexandra. Eu tenho, sim, aqui comigo alguns exemplares dos livros impressos da última edição do Criança Ferida, Criança Torno ao Centro de Mim Mesma. Que quando a Alexandra, aqui na Baixada Santista, a gente promoveu algumas palestras da Alexandra na universidade, né, na Unisantos, e também junto à área social, educação, então tínhamos também, veiculávamos aí os livros dela, né? Então, quem tiver interesse, acho que poderia entrar em contato, né? Ou com a Flávia ou comigo, eu posso deixar um telefone e eu posso enviar por e-mail. A gente se comunica aí para vocês adquirirem o livro da Alexandra. Ah, então, eu coloquei o site aqui, ó, esse aqui da Formação TSFI. Você clica no site, você coloca lá, quero mais informações sobre a formação em Santos. Vai conversar com a Irene ou com a Ayla, e aí elas podem providenciar o livro para vocês, enfim, aí vocês combinam como que vão fazer a transação, o envio, tudo, né? Mas eu acho que é um Sim. momento, Ale, para a gente pensar em disponibilizar o livro numa plataforma, por exemplo, como a Amazon, né? Os dois deixar como e-book e Sim. futuramente audiobook, porque as pessoas também estão escutando muitos livros, né? E é uma sugestão para que a gente possa ter acesso também online, né? É uma boa ideia. Eu pensei agora, né, quando veio essa pergunta, pensei, nossa, eu tenho me esquecido um pouco dos livros, né? Então é muito bom assim rever isso e ver como fazer isso. Irene, quer falar, querida?
Não, foi sem querer, mas eu gostaria só de fazer uma colocação, já que eu levantei a mão. Em relação a essa, porque assim, eu também conheci o trabalho de Bert Hellinger, fui aos seminários de Bert Hellinger, e também fiz algumas formações dentro dessa linha, assim, e o que eu percebo, só complementando, né, o que a Alexandra também já colocou, a percepção que eu tenho do movimento, e a gente chama movimento da TSFI por estar muito em sintonia com o movimento da vida, né? É encontrar o lugar, né? Porque lembrando que constelação é colocação no sistema, né? No sistema familiar, ou seja lá que sistema é esse, né? Que você está interagindo, interconectado. E na TSFI eu percebo, né, a Lê depois pode comentar um pouco mais, é o lugar no sistema da vida, propriamente dito, né? Por isso o módulo também do xamanismo, né, nesse xamanismo que nos remete a esse lugar como filhos de uma força criadora da vida, da fonte da criação, né? E os nossos antepassados lá atrás também traziam isso como algo muito, muito presente, né? A mãe Terra, o Pai Céu, né? Essa força que nos criou, que nos gerou, essa relação tão presente com a natureza e com tudo isso. Então, assim, para mim é muito essencial, né? Esse lugar dentro do movimento da vida. A TCFI, para mim, é exatamente isso que traz, e esse encorajamento nesse retorno para esse eu essencial, né? Como filha, vamos dizer assim, desse impulso de vida, né? E aí vem uma originalidade, né? Porque somos únicos e originais, né? Dentro desse âmbito mais ampliado da vida, né? E, bom, é isso. E os livros, eu adorei a ideia, Flávio. Acho que colocar em e-book, porque hoje, áudio, porque hoje é isso que realmente está em voga. E lembrando que também, nesse movimento da TSFI, a Alexandra está sempre trazendo, sempre se renovando, né? Como o movimento da vida, né? Ela nunca está parada, ela está sempre, né, renovando, né? Então, é isso que eu gostaria de falar. Agradeço essa oportunidade. Só completando, obrigada, Irene, legal. Só completando, a Claudina acabou de escrever que é só falar com a Priscila que eles têm eles têm lá em Salvador, né? O pessoal de Salvador tem os e-books dos 2 livros da Lê, né? Uhum. Então, só para. Já está aqui, ela já colocou o contato da Priscila, né? E aí a pessoa que quiser entra em contato. Depois, quando eu colocar esse vídeo no YouTube, aí a gente vê um jeito de colocar um contato específico para a pessoa que for assistir o vídeo e quiser ler os livros, poder entrar. O da Priscila, se ela autorizar, pode ser, né? Eu vou colocar aqui também, deixa eu ver aqui, olha, o link de um grupo no WhatsApp, que é o grupo da Isca Brasil, né? Comunidade, que é o projeto TEIA, né? O que é esse projeto? É para a gente manter essa comunicação, a Dilena faz parte do grupo, a Jeca, a Irene e algumas outras pessoas. É um grupo onde só o administrador manda mensagem, então a gente, na verdade, vai conectando os eventos, as atividades, enfim, tudo que a gente acha que é bom compartilhar, né, Jeca? A gente compartilha. E eu gostaria, assim, que vocês, se alguém quiser falar, compartilhar também a sua experiência com constelação e queira também se apresentar aqui um dia na reunião da Isca Brasil, vai ser um prazer, né? E por último, se ninguém tiver pergunta, eu queria que a Lê falasse um pouco assim sobre o que ela está sentindo desse movimento aqui das constelações no Brasil especificamente. As constelações no Brasil ou da TSFI no Brasil, Flávia? Das constelações
no geral e da TSFI, assim, esse movimento que está acontecendo. A que está acontecendo atualmente. Sim. Tá. Uhum. Tá, então. Vou ver como responder a essa pergunta. O que me vem primeiro tem a ver com resultados, né? Assim, com quais são os resultados de um trabalho, né? E quais são os resultados do nosso trabalho, né? Da TCFI ou das constelações, né? E às vezes é muito difícil saber de onde vêm os resultados, né? Porque parece que assim tem a ver com algo que a pessoa faz na terapia e de repente tem algo que acontece na vida que tem ainda um impacto maior sobre essa pessoa, né? Então, como eu faço para eu fazer uma avaliação sobre o resultado de uma terapia? Mas isso é no geral, isso não tem a ver com as constelações, né? É no geral. Como eu sei que o que realmente ajudou foi o que aconteceu na terapia e não, por exemplo, a visita de uma prima que chegou de repente que a pessoa não tinha visto durante não sei quantos anos, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que é muito difícil assim, comprovar algo, né? Dizer. Ao mesmo tempo, às vezes é o que está sendo pedido, né? Para a gente justificar uma técnica, a gente precisa provar que essa técnica traz resultados bons, né? Para os clientes. Bom, eu sou suspeita, né? Eu acho que os resultados da constelação, os resultados da TCFI são realmente incríveis, né? Eu tenho observado mudanças incríveis nas pessoas, assim, muito importantes, fundamentais e essenciais, com uma rapidez que eu não tenho visto na terapia. Eu também sou psicoterapeuta, né? Também, bom, trabalhei na realidade pouco, porque imediatamente eu comecei a usar, assim, as constelações também, né? A TCFI também nas consultas, mas eu vejo resultados muito rapidamente e o que os clientes falam para mim que é incrível. Muitas vezes eu penso que vocês viveram a mesma coisa, né? Mas muitas vezes tem muitos clientes que falam para mim que eles já têm anos fazendo terapia e nunca chegaram num resultado assim, né? Numa libertação assim. Então, isso é algo que eu vejo também até que ponto as constelações me ajudaram, né, no meu processo pessoal, e eu vejo também o crescimento dos alunos, né, de todas as pessoas que estão estudando e que estão realmente se trabalhando. Então, eu não tenho dúvida nenhuma sobre a eficiência ou a eficácia assim, das constelações como um método, eu até diria revolucionário, né, na terapia. Assim, não tenho dúvida nenhuma. Assim. Uhum. Sim. Não, pode continuar. Agora, o que precisa realmente acontecer, né, para a gente ter um lugar reconhecido, né, como terapia, né, reconhecido em várias áreas, né, na terapia, mas pode ser também em outras áreas, né, onde
as constelações podem entrar e podem ajudar, né? Como um tempo assim, como já acontece no judiciário também e em outras áreas, ou tem acontecido, pelo menos antes, e com resultados também, né? O que precisa acontecer é... Eu tenho a impressão, não sei explicar isso muito bem assim, mas eu tenho a impressão que precisam ser coisas assim, sim, que nunca foram vistas assim em outras áreas, porque para nós é muito mais difícil comprovar assim o resultado. Ao mesmo tempo, eu acho que é bom fazer isso, né? De uma forma, tentar fazer uma avaliação, tentar como fazem com outras terapias também. E eu acho que vai ser possível comprovar isso, porque tem esses resultados, né? Então, eu tenho a impressão que vale a pena tentar. Nós estamos fazendo um movimento aqui no Brasil, Ale, que se chama hashtag Sou da Constelação. Já temos um grupo com mais de 1.000 pessoas, né? E a gente está coletando depoimentos breves de 1 minuto e meio, para ir também colocando nas redes sociais, enfim, divulgando, porque o olhar, infelizmente, hoje ainda está só para na verdade, o olhar está só para as declarações negativas sobre constelações, né? Como eu disse hoje à tarde, que a pessoa que está bem não procura um médico, nem um psicólogo, nem um psiquiatra. Então, ela está bem, ela está ótima e você não sabe o que ela fez. Se foi uma constelação, se aconteceu. Então, a gente não tem esse monitoramento. A gente está sugerindo que haja um monitoramento dessas pessoas, de todas as pessoas que participarem de sessões de constelação, né, no SUS, que é uma amostra homogênea, vamos dizer assim, e essas pessoas, a gente possa acompanhar elas antes, depois da constelação, 30 dias depois, 6 meses depois, 1 ano depois, 2 anos depois, e observar e verificar o que acontece, necessita ser algumas encaminhadas para um outro serviço de saúde mental, enfim, isso que você falou, né? Comprovar o que a gente já sabe, né? E eu escrevi uma mensagem aqui que, se as pessoas quiserem aqui, né, abrir o seu microfone e dar um pequeno depoimento sobre como foi seu processo com as constelações, tal, a gente pode abrir uns minutinhos para que fique esse encontro fique finalizado, né, com esses pequenos depoimentos, né? A começar por mim mesmo, que eu acho que eu vivi na inconsciência durante 45 anos, né? Assim, completamente inconsciente do meu trauma primal, né? Que eu sou de uma gestação gemelar e a minha irmã faleceu 7 dias antes de eu nascer intraútero. Então, assim, eu não tinha acesso a nada disso, absolutamente, né? E foi com o trabalho da TSFI que eu fui entrando em contato com tantas coisas que reverberavam no meu corpo, no meu comportamento, no meu jeito de observar as coisas, né? Então, foi um profundo mergulho sobre si. No começo, uma sofrência tremenda, mas depois eu consegui, assim, parece que você ultrapassa um túnel assim muito apertado mesmo, como se fosse o canal do parto, e aí você começa a criar força, a gerar força para materializar e ver que é possível, né, integrar céu e terra dentro de você. Então, assim, realmente, para mim foi muito eficaz, né? O que talvez eu na terapia narrativa, vamos dizer assim, eu demorasse muito para conseguir, talvez uns 30 anos para conseguir, né? Então eu sinto que acelera o processo, porque é uma coisa que não é só verbal, ela
abrange os 5 sentidos, abrange as percepções, abrange o corpo, abrange o movimento, a linguagem transverbal, abrange o acesso a um campo de consciência muito grande. Então, eu tenho só a agradecer mesmo a esse método, a Bert Hellinger, aos antecessores de Bert Hellinger, todos eles, né? E eu tenho encontrado também a TSFI. Gratidão. Sim, isso me faz pensar quando você disse isso, conta isso, Flávia. Eu ainda estava estudando psicoterapia, né? Quando eu conheci as constelações familiares com o Bert Hellinger, estava estudando no meio dos estudos e comecei a estudar com ele, e foi quando eu fiz a primeira vez assim um workshop de 5 dias com ele de constelações assim, eu depois para mim foi incrível, e eu imediatamente, ainda estando estudando, né, psicoterapia, eu comecei com esse treinamento de constelações ao mesmo tempo, porque para mim fez uma diferença tão grande, se trouxe algo tão novo, essencial e importante, que eu precisei assim imediatamente olhar para isso, né? E depois quando eu comecei como terapeuta, eu já comecei diretamente com as constelações, porque fizeram uma diferença para mim Uhum. grande, né? Alguém mais quer falar alguma coisa, fazer uma colocação? Flávia, eu vou falar, Sim. mas eu não vou conseguir abrir a câmera. Então, boa noite, gente. Eu sou a Marília. Eu mandei aqui no chat, né? A TSFI, ela realmente é a terapia mais assertiva que eu tive contato. Eu já tinha feito algumas outras práticas integrativas. E quando eu conheci a Gisele, que foi quem me apresentou a constelação TSFI, eu falei, meu Deus, eu preciso estudar sobre isso, porque é aquela sensação de eu quero ser, quando eu crescer, eu quero ser assim, sabe? Eu preciso aprender a ler o campo desse jeito, eu preciso aprender a ajudar as pessoas, e antes disso também, obviamente, ter resultados para mim mesmo, um crescimento e um desenvolvimento pessoal acelerado. Mas ao mesmo tempo de um lugar de leveza, ao mesmo tempo de um lugar de acolhimento. Então é aquilo que é profundo, mas é gostoso. É profundo, mas é um lugar, dá uma sensação para mim de segurança, de esperança ao mesmo tempo, não aquela de esperar, mas aquela de pegar um fôlego e ir para a vida e buscar o melhor, como a Lê traz bastante para a gente, né? Então, falando como terapeuta, esse é um trabalho, assim, que eu tenho integrado um pouquinho a cada módulo no meu processo já, né, atendendo os meus clientes, mas como pessoa, é algo, assim, que nossa, só tenho a agradecer por existir, por todo o trabalho de vocês, da Lê, seu, Flávia, da Jeca, da Irene, de todo mundo que contribuiu para esse movimento crescer, porque é uma coisa sensacional. É uma coisa que até quando pede depoimento você fala, nossa, mas mudou tanta coisa. Nossa, mas contribuiu tanto para mim que eu não consigo colocar em palavras. Aí você vai tentar colocar em palavras, já estou quase chorando aqui. Mas eu quero muito agradecer e esse lugar de, né, dentro do sistema existe muito julgamento. Mas, e se a gente parou num primeiro não, porque alguém julga constelação, alguém julga alguma outra prática integrativa, e isso vai contribuir com você de uma forma tão transformadora que parar no primeiro não, não se permitir fazer esse movimento e se experimentar nesse novo lugar, parece, não sei, às vezes até impensável, né? Enfim, é isso. Gratidão, Marília, pelo seu depoimento, viu, querida? Eu sei que um depoimento a gente traz à tona algo muito íntimo, né?
E para ele ser um depoimento de verdade, ele já precisa estar curado, ele já precisa estar transformado, né? Senão a gente se expõe demais. Então, por isso que eu, assim, agradeço mesmo as pessoas que podem, assim, fazer depois um vídeo, né? Dando o seu depoimento, se realmente você já transformou, né? Aí sim você pode falar, né? Com propriedade, com compartilhar, né? E eu acho isso, assim, uma coisa que aproxima as pessoas, né? E é muito importante. Dá vontade de falar, né? Mas é tanta coisa. É uma transformação tão grande, né? E eu ouvindo a Aline, assim, né? Que fez a pergunta, né? Para ler, me veio muito essa coisa da transformação interna, assim, do mundo, da gente, né? Do quanto que a gente vai se limpando e se transformando ao longo do tempo e dos trabalhos, né? Porque é um trabalho completo, corpo, coração, alma, espírito, né? São todos os movimentos que o Bert já fez e mais a ampliação do coração e do corpo, que eu tenho me sentido rejuvenescendo, assim, como que nascendo a cada dia para uma nova vida, né? É interessante, assim, esse é um renascimento a cada dia, né? Porque nós renascemos a cada dia, essa é a verdade, né? O sol se põe, a gente morre e o sol nasce, a gente renasce. O nosso corpo é a terra, né? O nosso movimento é da terra. Então, é isso que a TSF sempre trouxe para mim, né? E faz tantos anos já, e são tantas coisas que não dá assim para descrever, né, Irene? Irene, nós estamos juntos aí nessa história aí faz tempo e é muita força, né? Muita força de transformação desse movimento, né? Então, é todo dia um retorno ao centro de mim mesma. Essa é a verdade, né? Obrigada por me ouvir. A Ingra quer falar, né, Ingra? Ah, eu quero, porque, meu Deus, assim, escutando vocês, eu estou fazendo aqui várias coisas ao mesmo tempo, mas não quis parar de escutar, ler, falando, e o meu coração se aquecendo, e me nutre muito escutar, ler, falar, escutar vocês falarem. Então, assim, o mínimo de retribuição é dizer aqui algumas palavras, porque de fato, eu conheço a constelação familiar tradicional desde 1996, né? Uma psicóloga trouxe para o Brasil, muito antes do Bert começar a vir para cá, e eu era da equipe dela de treinamento. Então, assim, aquilo chegou na minha vida, assim, nossa, virando tudo pelo avesso, porque eu falava, meu Deus, o que é isso? O que é isso que eu estou vivendo? E era uma entrega muito grande, né? A gente ficava até de madrugada constelando e ela treinando e ninguém queria ir embora. E a vida mudando, assim, eu tive vários pontos de mudanças radicais na minha vida, graças à constelação, né? Inclusive coisas muito íntimas, assim, que eu estou colocando no livro que eu estou escrevendo. E mas a TSFI eu tenho uma gratidão especial, porque antes de encontrar a TSFI, eu não ousava pensar que eu era capaz de fazer isso, né? Eu era uma representante e uma cliente, e estava ótimo, né? E está ótimo, né? Com certeza. Mas como eu, né, já vivo o xamanismo há 10 anos, quando eu encontrei a TSFI há uns 5 anos atrás, aquilo me pegou assim de um jeito que eu falei, meu Deus, agora não tem como resistir. Assim, o convite para fazer a formação se tornou irresistível. E com a Claudina, né, uma pessoa também assim com aquele coração, e depois a Lê, e depois a Jeca. Falei, meu Deus do céu, é muito colo, né? É muito braço aberto, coração aberto, é muita receptividade.
e eu entrei para me aprofundar mais, na verdade, né? E para me curar, né? Sempre esse lugar de que eu estou fazendo o caminho. A Lê fala muito disso, né? A gente precisa fazer o caminho para levar as pessoas e até onde a gente foi, né? E com esse detalhe muito importante, e Deus mora nos detalhes, que você vai levar as pessoas até onde você foi, né? E você também precisa observar até onde essas pessoas podem ir, até onde elas conseguem ir. Mas você nunca vai, né, levar elas além e também, às vezes, elas não conseguem ir até onde você chegou por enquanto. Então, são tantas camadas de percepção, né? E ter uma mulher, né, fundando também uma maneira de olhar para a visão sistêmica e para esse trabalho é muito especial. Então, assim, hoje, quando eu abro uma constelação, eu reverencio Bert Hellinger e Alexandra Caymmi. E para mim, é como essa força do feminino e do masculino, né, que para mim, para o meu coração, são os meus mestres, né? Então, assim, no meio da formação, eu comecei a constelar, porque uma grande amiga insistiu muito para eu fazer a primeira vez, e eu nunca vou esquecer aquela sensação, né? Eu me senti assim diante de um precipício, porque eu não tinha controle, e essa sensação de não ter controle foi a minha grande libertação. Como facilitador, isso me cura muito na minha vida, soltar o controle. Então, nossa, só gratidão. Muito obrigada por esse encontro. Eu realmente precisava deixar aqui essas palavras de sincera gratidão pela TSFI, pelas constelações e pela TSFI. Obrigada, gente. Obrigado, Ingra. E se alguém mais quiser falar, quiser compartilhar um pouco sua experiência, a gente tem mais uns 3 minutinhos aqui para. Aí, Claudina, a Claudina apareceu, olha lá. Vai, Claudina, vai. Professora! Ah, claro. Acho que sem. Tá, o som está cortando, Claudina. Acho que talvez se Então, você tira a câmera. Tira a desligar a câmera, né? câmera. É. Boa. Meu celular não está muito bom. Peraí. Ai, me ajude. Aí, ó. Ai, Ih, tá saindo? melhorou? Agora dá para escutar? Tá dando para escutar, mas você não tirou a câmera, então tá tudo bem. Não, mas dá para Tá escutar. cortando. Dá para escutar. Dá para escutar. Tá mais ou menos. Está Tá cortando. cortando. Peraí, deixa eu tirar a câmera. Eu vou conseguir. Ah, pronto, aqui. Pronto. Agora, dá para escutar assim? Assim dá para Sim, escutar. Sim, sim. muito Tá, melhor. pronto. Então, Sim. para mim é um grande prazer assim estar aqui, estar fazendo parte do movimento também. Eu sou da Constelação. Ter começado na TCFI para mim é uma grande honra. A questão da música me chama muito. Os arquétipos também me chamam muito. O movimento também me chama muito. Minha primeira formação é como advogada, minha graduação, né, como advogada, então eu venho de um mundo muito mais, como eu diria, mais mental mesmo, e me deparar com essa magia da constelação, da TSFI, né, essa possibilidade de aprofundar nos campos, sentir as vibrações, é, ver a mudança dos clientes, dos alunos, ter sentido toda a transformação na minha vida também, né, do que eu era há 12 anos atrás, do que eu sou agora. Para mim também, assim, eu não tenho dúvidas de que a constelação ela vem para ficar, né? E que ela assusta muito. Eu compreendo muito quem se assusta, porque eu já me assustei muito também.
e acredito que essa união, né, que a gente se encontrar de vez em quando, falar, compartilhar até medos e forças, né? Eu acho que isso é algo muito potente, assim. Inclusive que quem é facilitador sabe, né, que tem essa solidão do facilitador também, que estando juntos a gente se vê, né, ou se escuta, e pode justamente ampliar essa teia, né? E a própria teia vai levar a gente para o melhor lugar. Muito obrigada, viu, minha mestra querida, Caíme. Obrigada, Flávia, por ter feito esse chamado, Jequinha, Irene, minhas queridas. Beijo, beijo. Ingra, querida, também. Beijo, obrigada, viu? Bom, gente, então eu gostaria de agradecer, né, esse momento que a gente teve para abrir o coração, Alexandra Caim poder conversar um pouco sobre as constelações TSFI, a gente conhecer um pouco, né, como funciona esse método, tirar dúvidas, compartilhar um pouco coisas íntimas nossas já curadas, né? E a gente vai fazer um intervalinho de 5 minutos e quem quiser ficar, nós vamos iniciar logo depois a reunião com da ISCA Internacional, que a gente vai conversar sobre a alma coletiva, né? Então, todos os países que têm representantes da ISCA vão fazer a mesma reunião que a gente, aí a gente vai enviar para eles essa gravação e desse resumo dessa reunião, eles tiram as ações que precisam fazer mundialmente. Então, eu acho assim que a gente está num momento super importante, justamente da alma coletiva, né? De precisar dessa força do coletivo, né? Dentro da família dos consteladores. Então, eu vou fazer um intervalinho de 5 minutos e agradeço a Lecaime e a todos vocês que estiveram aqui nesse primeiro momento do nosso encontro, né, Jeca? Para nós é muito importante porque a gente está assim nesse caminho de abrir a isca no Brasil, de fortalecer a isca no Brasil. Então, a presença de vocês, da Lê, né, Alexandra, nossa querida, e como disse a Ingra, eu tenho pai e tenho mãe, né, que é Beth e a Lê, a gente está nesse caminho, né, Flávia, e somos super parceiras, né, nessa luta e nessa abertura desse espaço da isca, né? Da isca no Brasil, né? De fato, porque não tinha movimento isca assim nenhum realmente no Brasil, tinha em outros países, né? Então eu fico muito feliz e convido vocês para estar com a gente daqui a 5 minutos, tá bom? Então, eu vou